Seja bem-vindo ao Macabrocast. Fala, galera macabra! Espero que vocês estejam bem. Aqui novamente o Peterson Azevedo para apresentar mais um programa. Sejam bem-vindos ao Macabrocast. E hoje nós vamos falar sobre um programa de TV. Sim, que a maioria não conheceu porque vocês não eram nem nascidos. Vocês ainda estavam nos aparelhos reprodutivos dos seus pais nessa época. Cara, a TV tinha um programa de terror apresentado por uma lenda mundialmente reconhecida. E o nome desse programa se chamava Cine Trash. Ele passava na Band, às vezes de madrugada, às vezes de tarde e até de manhã, por incrível que pareça. E hoje, quem está aqui para falar sobre esse programa especial que passava filmes maravilhosos, clássicos de terror, é ele, Anderson. Anderson, dá um oi pra galera. Fala, galera, mais um programa e eu tenho um recado especial para você. Você que dá dislike, que não assiste o vídeo até o fim, eu tenho um recadinho para você. Se você trocar de canal, esta noite eu encarnarei o teu cadáver. Caraca, cara, isso aí. Ou, pior ainda, ele levará sua alma. É, gente. E quem tá aqui mais uma vez para fazer essa apresentação e falar sobre isso aqui é ela, a princesa no meio dos ogros, a ogra no meio dos príncipes, a voz maravilhosa, Josi. Dá um oi pra galera, Josi. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo inédito para vocês. E Peterson, devo dizer que você roubou minha frase, que eu ia dizer melhor do que a que Anderson disse, era meia-noite levarei sua alma. Mas vocês já falaram, então não vai causar efeito nenhum, vai. E olha só, já que a gente já começou com um recado sinistro, esse recado coisa assim, a Josi tem uma surpresa para vocês, que daqui a pouquinho nós vamos falar, que se liguem, 1987. Aguardem que vocês vão saber o porquê. E nós temos um convidado, cara, mais que especial hoje. Cara, ele é um especialista em filme trash. Eu virei fã. O cara é uma sumidade, o cara conhece tudo de filme trash. Cara, o cara é muito fera, o canal dele é muito foda. É o Marcelo. Marcelo, dá um oi pra galera, cara. Boa noite, crianças. Espero que sejam todos bem, em segurança em casa. Essa noite vai ser muito divertida, garanto pra vocês. Gente, pra quem não conhece, que eu acho que é impossível que alguém não conheça o Marcelo, pelo amor de Deus, né? O Marcelo do canal Cinema Ferox. Gente, pelo amor de Deus, vocês que curtem terror, vocês conhecem o Marcelo. E isso aí, o que ele falou, não esqueça, estamos ainda numa pandemia. Quem for na rua, máscara sempre, por favor, gente, não esqueça disso. O negócio ainda tá pegando, o bicho ainda tá sinistro e não podemos deixar de nos cuidar, cara. O negócio ainda tá muito, muito, muito bravo. Então, espero que vocês gostem e hoje nós vamos falar sobre o Cine Trash e o cinema trash em si. Gente, eu vou começar dando uma leve introdução, aquelas paradas rápidas que eu vou falar, que vocês sabem como é que é. O que é o Cine Trash? Cine Trash, literalmente, cinema lixo. Aquilo, tudo que a gente gosta, sabe? Aquele filme que tem entranha, que tem meleca, que tem... Tudo que a gente gosta está nesse cinema trash. Mas qual foi a história dele, cara? A história dele é que antigamente, na época do cinema, vocês, a maioria eu sei que não pegaram isso, mas os coroas que nem eu, tinha cinema na rua, gente. Vocês não têm noção. Tinha cinema de mais de 1000 lugares, 500 lugares. Sim. Essas igrejas que eu não posso falar, mas vocês sabem de quem é? Então, essas igrejas, tudo era cinema. Por incrível que pareça. E nessa época, o cinema era o seguinte, era o entretenimento do final de semana. Então, as grandes produtoras, o que ela fazia? Ela vendia o filme para o cinema, mais ou menos 2 filmes. O primeiro filme, que se chamava Filme B, que era um filme de baixo orçamento e bem curtinho.
para a pessoa ir se empolgando vendo pro filme principal, o filme A. E o que essas grandes produtoras do cinema fizeram? Elas viram que esse filme B, ele dava lucro. Por quê? Baixíssimo orçamento. Então eles falaram o seguinte, para vocês passar o filme A, vocês têm que comprar uns 10 filmes B e eu vendo um filme A para vocês. Se chamava Venda Casada. Então, isso, eles iam fazendo mais e mais e mais filmes B, porque o filme B estava dando muito lucro, preço baixíssimo. Você tem noção, o filme B, eles eram gravados de 5 a 2 semanas no máximo, usavam o mesmo cenário dos outros filmes, e eles não queriam nem saber se o filme era bom, se o filme era ruim, eles queriam mais era vender filme. E assim foi fazendo. O nome disso se chamou Block Booking. Desculpe o meu inglês, vocês sabem que a minha pronúncia, o meu professor jamaicano, é uma série que você não conhece. Eu aprendi inglês com um professor japonês que morava na Jamaica. Então, o meu sotaque é todo da Inglaterra, entendeu? Por isso que muita gente não entende. Eles acham que eu falo mal, mas não, é o sotaque. Então vamos lá, galera. O nome disso se chamou Block Booking e era conhecido também como reserva em bloco, porque eles tinham que reservar um bloco de filmes para poder comprar o filme A e ser passado. Isso foi feito por anos e anos. Na década de 40, isso foi completamente proibido, porque eles viram que era como se fosse um golpe. Então, as grandes produtoras de cinema falaram, então a gente não vai fazer mais isso não. Aí que começou as pequenas produtoras de cinema a fazer esses filmes com a temática principalmente de terror, porque era um orçamento baixíssimo, era o jeito mais fácil de fazer filme, e começou a fazer do jeito que a gente passou a conhecer. Isso já na época de 40. Quando o filme trash, eles entraram para a fase do exploitation. Vamos lá, só uma coisinha. Marcelo, por favor, você que é o especialista, fala um pouquinho pro pessoal o que foi essa fase do exploitation. É isso aí mesmo? É mais ou menos isso aí. O cinema exploitation, que é o cinema de exploração, eram filmes que procuravam explorar, no máximo, elementos específicos. Tinham filmes que exploravam a questão da nudez, tinham filmes, por exemplo, o chamado non-exploitation, que eram filmes que usavam a imagem de mulheres religiosas, de freiras, noviças, sempre ligado meio ao satanismo, ao horror, ao erotismo. Tem o Nazi Exploitation, que eram filmes passados em campos de concentração, com cenas de tortura. Era tudo nessa linha. Eram filmes que buscavam a coisa de chocar o público, era o grande lance da produção. Vamos fazer um filme para deixar as pessoas chocadas, horrorizadas. Teve o Rape and Revenge, que é filmes onde as mulheres são abusadas, elas se vingam. Tem um monte de subgêneros. Os filmes de canibais, os filmes de zumbis. Isso tudo tá dentro do exploitation, que é esses filmes chamados cinema de exploração, que buscavam o escândalo, a polêmica para atrair o público. O público gosta de ver desgraça, o público gosta de ver o circo pegar fogo, na verdade. Era a temática principal, e isso era a temática principal dos cinemas, dos filmes trash. Ou seja, chocar, para chamar a atenção, não é isso? Sim, com certeza. E os filmes de canibais, eu falei, tem um ciclo italiano de filmes de canibais. Tem filmes que exploram a coisa da violência gráfica, das tripas, do gore, do sangue, chamado Gore Exploitation. Tem várias coisas, várias subcategorias, subgêneros. E normalmente eles passavam, era o primeiro filme, como você falou. Normalmente nos cinemas do centro, que eram salas gigantescas, tinham programas duplos, né?
E o primeiro filme normalmente era um desses, ou que explorava a violência, o horror, ou filme de pancadaria, ou um filme erótico, ou europeu, ou da Boca do Lixo, aqui de São Paulo. Era o que passava, em termos de Brasil, né? E o segundo filme daí já era um filme da Warner, da Fox, um filme de algum estúdio um pouco maior, que seria o segundo filme, que passava para os famosos programas duplos que chamam de Grindhouse nos Estados Unidos. Tem até um filme com esse nome. É mais ou menos isso. É esse tipo de filme que busca a polêmica. Eles querem causar o filme que tem a tal cena, que acontece tal coisa, e todo mundo fica imaginando, como é que deve ser. Aí o pessoal ia no cinema ver. Isso aí. E assim, Josi, agora passando para você, em relação a filme trash, eu sei que você é uma fã de filme trash. Você chegou aí no cinema ver um filme? Você chegou a ver um filme desse estilo, trash, no cinema? Olha, eu sou nova, todo mundo sabe. Então, trash mesmo desses daí, eu nunca cheguei a ver no cinema, não. Mas já vi em casa, na Band principalmente. Na Record também eu já vi. SBT, meu Deus, a noiva de Chuck no SBT era quase todo final de semana que sempre passava e tal. Aí eu assistia assim em casa. Na época eu assistia com meu tio, que por sinal morre de filme de terror, mas eu fazia ele assistir assim mesmo. Mas aí ele assistia comigo. Aí a gente assistia aqui na sala, na Band, às vezes a gente nem sabia. Tem filme que até hoje eu não sei o nome, mas a gente assistia assim e achava bom. É aquele filme que teve aquela cena lá, mas não sabe o nome. Não sabia nem o nome dos personagens, nem o nome do filme, nem nada, mas a gente assistia mesmo assim. Mas em relação a cinema, não. Mas cinema eu só vi mais os de 2010 pra cá. Esses mais novinhos, né? Porque os filmes trash, eles já são mais antigos. Embora que ainda tem hoje em dia, né? Anderson, sua experiência com filme trash, você já sabia um pouco da história? Você curtia? O que você tem a falar um pouco sobre o filme trash? Cara, eu, apesar dos 42 anos, não peguei filme trash no cinema, não. Não tive a oportunidade de assistir um filme desse no cinema mesmo, sessão dupla, Grindhouse, como diz lá como tem que ser feito. Não peguei. Só que a minha introdução no cinema trash foi na locadora. Eu comecei a ver esses filmes italianos, argentinos, essas doideiras trash aí que foram chegando através de videolocadora. Que toda videolocadora tinha os setores, né? Você chegava na locadora, tinha os filmes de ação, os filmes de terror, o erótico, comédia, infantil. E o que mais me chamava atenção na questão do VHS eram as capas, né? Porque os pôsteres ali, as capas dos VHS eram sempre imagens muito sinistras, assim, principalmente nesses filmes trashes, né? Então aquilo despertava uma curiosidade e quando a coragem aparecia, né? Que a gente criança, né? Com 10 anos, né? 11 na época, pegava e vi vários clássicos assim nessa fase. Criança, vi muita coisa sinistra, de Evil Dead, por aí vai, entendeu? Porque o trash, depois que saiu do cinema, onde que veio o boom foi com as VHS. Foi as fitas que voltou o boom do trash, entendeu? Era essas paradas. E, Marcelo, você coleciona VHS? Como é que era nessa época das videolocadoras? Foi ali que tu descobriu ou você já é um pouco antes? Um pouco antes eu já tinha visto muita coisa no cinema. Outro gênero, subgênero de exploitation muito importante são os WIP, o IIP, que são os filmes de presídios femininos. Também tem uma infinidade de títulos, até produzidos aqui no Brasil também. É um outro nicho de filmes. Eu me lembro de ter visto no cinema o trailer do Canibal Holocausto, o locutor, que tinha um locutor na época que narrava todos os trailers de filmes em português. Aí ele falava, até os cinegrafistas do filme foram devorados pelos canibais. É tudo mentira. Na época a gente achava que era verdade. Né? E eu me lembro das locadoras VHS. Nossa, foi um mundo que se abriu, assim, porque teve muita coisa, a trecheira italiana, principalmente, veio tudo pelo VHS. A primeira leva, assim, foi tudo de VHS. Cannibal Ferox, que aliás é o filme que deu
origem, o nome deu origem ao meu canal, os filmes do Lúcio Fulci, Terror nas Trevas, Pavor na Cidade dos Zumbis, essa podreira toda veio tudo do VHS. E Os Vivos Serão Devorados, Humberto Lenz. Eu me lembro da fita na estante, assim. E tinham filmes que era só eu que pegava. A menina da locadora olhava com uma cara meio estranha pra mim. Que o pessoal pegava aqueles filmes da Disney, filmes para toda a família, e eu ia lá e pegava Os Vivos Serão Devorados. Era o filme que eu escolhia. Mas eu peguei bem muito a fase do VHS. Aliás, foi muito importante. Eu não cheguei a colecionar. Eu colecionei um pouco, mas depois eu não tenho mais comigo os VHS. Eu tenho mais DVD e Blu-ray agora. Mas eu já tive fitas VHS, algumas coleções eu já tive. Eu era igual você também em relação a filme de terror. Graças a Deus, meu pai morreu de medo, mas meu pai deixava a gente ver tudo que era filme de terror. Então, como a gente só alugava final de semana, que tinha o tal do pacotão, né? Que você pegava 8 fitas. Isso. Ficava não sei quantos dias, só pagava. Então, quando eu chegava na locadora, os caras já falavam, Pet, já tem lançamento aí de terror aí, tá separado pra tu. Porque eu era o primeiro a pegar o de terror. Eu já até sabia. Aí, Pet, já tá separado pra tu esse aqui, não sei o que. Valeu, aí via, cara. Os italianos, meu irmão, era muita coisa horrorosa que eu via, que meu Deus do céu. Um dos que eu lembro mais assim é o Armário do Diabo, cara. Que coisa horrorosa aquela. Eu lembro E uma coisa interessante também que a gente tem que pontuar aqui para quem tá assistindo, né? Não tinha internet não, galera. O negócio era tudo no boca a boca. Aquilo era tudo no boca a boca. Por isso, como até o Marcelo falou, a gente só descobria que um filme ia lançar quando a gente viu o trailer desse filme. Nem revistas especializadas não tinha. Eram pouquíssimas. Até chegar Fangoria, né? Aqui no Brasil, demorou muito tempo. Até ter uma revista de nicho, assim, demorou muito. Então era muito dificultoso. Ou então na questão do VHS, você alugava a fita, vinha aquela sequência de trailers que no inicial ali, né? Daquela distribuidora. Aí você ia lá com a canetinha, anotava os nomes. Deixava no caderninho anotado os nomes. Falava assim, cara, quando sair esse filme, vou pegar ele. E assim, cara, eu vi muita coisa. Eu trabalhei em locadora, tá? Mas na época que eu trabalhei em locadora já foi 90 e... Foi até na época que eu conheci o Peterson, 96. Foi no início do segundo grau. Então ali já o trash já não tava tão assim, ali no meio dos anos 90. Apesar que, né, a nossa pauta começa exatamente nesse mesmo ano, né? Essa é. Isso aí. Mas rapidinho, antes do Anderson começar a falar que a nossa pauta principal é sobre o Cine Trash, Josi, dá rapidinho uma palhinha sobre 1987 antes da gente entrar nos anos 90. Essa nova antologia de terror que está sendo lançada pela Dark Books e você que está produzindo ela. Fala pro nosso público. Quem quer ser escritor, quem quer lançar um conto de terror, para onde que manda e o que se trata. Então, pessoal, abriu um edital de uma antologia nova que eu estou organizando junto com o Léo, que o pessoal aqui já conhece, mais especificamente em 1987. Então, o edital está lá disponível no site da Dark Books, que é a editora responsável por lançar o edital e lançar a antologia e tal. E o tema, para quem está curioso, o tema é livre para antologia. Então a gente está aceitando todo tipo de conto, todo tipo de autor, seja iniciante, seja já pioneiro já do movimento, não importa. Então, o limite de caracteres são 20 mil. E também lembrando, um detalhe importante que vai ter nessa antologia é que todo conto você vai ter que escolher uma música da época para inserir dentro do contexto da história. Porque no final, nós vamos montar a playlist do livro, que atrás vai ter um QR Code para você ter acesso à playlist e vai estar disponível em todas as plataformas digitais. Então, não perca a oportunidade. O pessoal que gosta de escrever, já mande lá, me chama no direct no Instagram que eu já te mando o edital. E também vale lembrar que os autores têm 2 meses para mandar os contos e a inscrição é gratuita.
Você só vai pagar se você for selecionado. E também você vai ganhar 2 livros com marcadores. Isso aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem, a gente responde, pode falar comigo, pode falar com o Peterson, que a gente responde na hora. E estamos aguardando seus contos. E, gente, não esquecendo, são contos de terror. E em relação ao que ela falou assim por alto, se o seu conto, você vai enviar o seu conto, é gratuito. Se o seu conto for aprovado, você vai pagar uma taxa de R$60, que essa taxa inclui 2 livros físicos para você. E a editora, ela vai fazer várias facilidades para quem quiser vender o seu próprio livro, porque o teu conto vai estar lá, o livro vai ser teu, você vai comprar a preço de custo e você pode vender, entendeu? Não esqueça, 1987, envie seus contos para a gente. Então, galera, como nós vamos falar sobre o Cine Trash, nós não podemos falar sem citar a lenda, um monstro, o cara que foi conhecido mundialmente, o apresentador do Cine Trash, Zé do Caixão. Cara, essa lenda brasileira, se você chegar em qualquer canto do mundo, você falar Zé do Caixão, eu falo, conheço. E vocês vão entender o porquê agora. Marcelo, explica pra essa galera de fraldinha quem foi o Zé do Caixão. Eu vou tentar ser rápido, né? Porque a história é longa. O José Mojica Marins, um diretor, cineasta autodidata, ele nunca estudou cinema, nem teoria, nada. Tudo que ele aprendeu foi na prática e vendo filmes da família dele tinham um cinema. E ele convivendo com o pessoal ligado à dramaturgia. Ele era um homem muito simples, uma pessoa muito simples, e ele tinha o desejo de ser diretor. Ele fez alguns filmes antes, fez um faroeste, até em 1964 ele lançar o filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma, onde tem o primeiro registro audiovisual da personagem Zé do Caixão, que é um dono de uma funerária, sádico, que ele quer conhecer a mulher perfeita para ter o filho perfeito, que vai dar a continuidade de seu sangue. E essa personagem ele construiu através de um sonho que no sonho ele viu essa figura com uma cartola, com uma capa, com azul. Ele viu o personagem pronto num sonho. E virou o Zé do Caixão. A personagem que foi uma explosão de popularidade na época, né, em 64. Foi o primeiro filme de horror feito no Brasil. E a partir daí ele ficou muito famoso pela própria figura dele, que se confundia com ele mesmo. José Mojica Marins e Zé do Caixão eram praticamente a mesma pessoa. Ele teve problemas com a censura no filme. Aliás, ele foi um dos diretores mais perseguidos na época da censura do regime militar, foi o Zé Mojica Marins. Isso, com certeza. Outros também foram, mas ele foi violentamente perseguido. E ele já foi perseguido nesse filme, porque implicaram que tem uma cena que ele come carne na Sexta-feira Santa. Aliás, é um plano muito bonito, que ele está comendo um pernil de porco. E no fundo está passando uma procissão da Sexta-feira Santa. Isso foi entendido como uma provocação pelos militares, foi uma coisa absurda. E aí depois ele fez A Meia-Noite Levarei Sua Alma, e depois ele fez Essa Noite Encarnarei no Teu Cadáver. Aí fez um grande sucesso, ele virou uma figura popular, estava na televisão, em tudo que era lugar, história em quadrinho, produtos com o nome dele, com a figura dele, virou uma espécie de merchandising em torno da figura dele. Aliás, Essa Noite Encarnarei no Teu Cadáver, o filme é preto e branco, e a cena que ele desce para o inferno é colorida. É interessante isso. Isso foi da cabeça dele, ele criou isso. E como eu falei, ele nunca teve ele nunca fez um curso de cinema, ele não leu os grandes teóricos da época, nunca leu André Bazin, nunca leu nenhum outro grande crítico ou historiador de cinema. Ele sempre foi tudo da intuição dele, da cabeça dele. Aí ele fez O Estranho Mundo de Zé do Caixão, que o episódio final é bem brutal, até pra época, tudo. No auge da popularidade, está já numa situação muito boa em termos de financeiros.
E ele apostou tudo no Ritual dos Sádicos, o Despertar da Besta, na verdade. Aí a censura proibiu o filme inteiro. Não liberou nem um segundo do filme. Aí ele perdeu tudo. Ficou numa situação muito difícil. E naquela época não tinha. Naquela época você investia, você não tinha seguro, uma seguradora que, sabe? Ele acabou ficando sem poder filmar. Ele ficou. Teve momentos que ele vendeu a história em quadrinhos dele. Ele vendia na Praça da República, aqui no centro de São Paulo, para juntar uma grana. Teve uma situação muito difícil. E esse filme quase foi para a lata do lixo, quase virou vassoura na época. Eles conseguiram recuperar. Muito tempo depois, o Despertar da Besta saiu, ele foi lançado até como o Ritual dos Sádicos, até lá fora do país. Mas um pouquinho antes disso, ele já tinha ido para festivais na Europa. Tem uma foto dele com o Christopher Lee, que é muito famosa. Ele já tinha tido um reconhecimento, pelo menos. Aí a coisa ficou muito difícil. Ele virou uma figura folclórica. Ele teve assim ainda um respiro nos anos 70, quando ele fez o Exorcismo Negro, que ele foi contratado pelo um produtor, acho que foi o Aníbal Massaini, que queria que o filme O Exorcista era um sucesso no mundo todo. E eles queriam um filme que pudesse pegar um pouco na carona do Exorcista. E o único diretor trash que podia fazer uma coisa em poucos dias, de rápido, era o Mojica. Aí contrataram ele e fez o Exorcismo Negro, que eu acho que é o único filme na história que está o ator, o José Mojica Marins, e a sua criatura, o Zé do Caixão. Os dois estão em cena, eles fizeram uma montagem e os dois se enfrentam em cena. Esse é o grande mérito do Exorcismo Negro. Ele chegou a fazer outras coisas, teve essa fase dos anos 80, que ele até chegou a dirigir filmes de sexo explícito, como 24 Horas de Sexo Explícito, A Quinta Dimensão do Sexo, que é um filme bem interessante, A Quinta Dimensão do Sexo. É cult movie, né, em alguns lugares da Europa até. Aí ele foi redescoberto graças ao André Barcinski, o autor da biografia dele, Maldito, que levou os filmes dele para os Estados Unidos. E tem uma distribuidora chamada Something Weird, que lançou em VHS ainda. E fez muito sucesso, e ele acabou indo para lá e descobriu, numa tarde de autógrafos, que ele tinha fãs nos Estados Unidos, que já conheciam ele. Ele sempre foi uma lenda, assim, embora não tivessem acesso aos filmes completos, tinha acesso a algumas cenas. Se falava muito da coisa das aranhas nos filmes dele, que as pessoas não acreditavam que eram aranhas de verdade, achavam que eram aranhas robô. Mas eles falavam que não, é aranha de verdade que eles usavam nos filmes. Aí, até o ator que fez o Leatherface, do Massacre da Serra Elétrica, que estava na fila, o Barrymore, do Quadrilha de Sádicos, um monte de gente. E lá era conhecido como Coffin Joe, o famoso Coffin Joe. Aí ele porque o Brasil é um país muito estranho, sabe? Ninguém dá bola pra você. É só um gringo lá falar, você é o cara. Aí aqui no Brasil, lá falaram que você é o cara. Então você é o cara. Aí ele virou o cara de novo aqui. Porque lá nos Estados Unidos falaram dele. Aqui não estavam nem aí pra ele, tinham abandonado ele. Tava totalmente esquecido. Aí um gringo lá elogiou. Aí ele voltou, ele é cult, ele é maravilhoso. Aí que acabou... tempos depois ele acabou assumindo a apresentação do Cine Trash, que foi um programa muito, muito lendário, que tem fãs até hoje, em 2021. Tem gente que troca filmes com a dublagem, com a introdução dele, que ele apresentava o filme, e no final nós não podemos esquecer que tinha a famosa praga, a praga de Zé do Caixão no final do filme. Ele lançava uma praga. Era muito divertido. Eu adorava a praga dele. Tinha as assistentes dele. Por aí foi, né? O Mojica, ele virou uma figura assim, pop, né? Conhecida. Ele acabou finalizando a trilogia com A Encarnação do Demônio, em 2000 e pouco, que é um belo filme. Depois ele ficou muito debilitado, mas mesmo ainda doente,
quando o Tim Burton, o senhor Tim Burton, esteve no Brasil, ele fez questão de conhecer o Mojica, foi até a casa do Mojica. Ele já não aparecia mais em público, né? Mas ele fizeram um encontro dos dois, ele recebeu o Tim Burton. Guilherme Del Toro falou que é muito fã do Zé do Caixão, do Mojica, né? Mojica e Zé do Caixão então ele tem um reconhecimento lá fora. E quando ele morreu, eu me lembro que todos os sites, podcasts, páginas, tudo, no mundo todo, estrangeiras, todo mundo fez uma nota lamentando o falecimento dele. Mais que no Brasil. Cara, muito maneiro, eu não sabia dessas coisas. E realmente, assim, o que você fala? Eu acho que tem aquela parada da famosa síndrome de vira-lata do brasileiro, né? Porque eles acham que tudo que vem de fora é mais importante do que a gente mesmo. E é o que você diz, uma lenda reconhecida mundialmente que só foi reconhecido no próprio país depois que um americano foi falar que o cara era bom, que isso chega a ser vergonhoso. Depois dessa introdução sobre quem foi Zé do Caixão, quem era o Mojica, o nosso apresentador do Cine Trash, Anderson, fala aí o que foi o Cine Trash. Cara, o Cine Trash, cara, ele teve a sua estreia na Bandeirantes, né, que hoje é conhecido como Band, né, no dia 5 de fevereiro de 1996, como eu vinha falado lá atrás. Cara, foi a época, coincidentemente, a época que eu trabalhava na locadora. E a Band, nessa época, com essa programação, ela fez tanto barulho que ela começou a disputar a liderança da audiência com o SBT, com a Globo, que são os canais, né, que confrontavam ela ali numa época que não existia TV a cabo, era só aquela meia dúzia de canal ali que a gente tinha, que hoje é conhecido como os canais abertos, né? E esse programa, ele começou ali aos pouquinhos, chegando à vice-liderança, e ele passava no horário entre 3 da tarde e 5, naquelas 2 horas de 3 às 5. Aí a galera vai pensar assim, que passava filme trash 3 horas da tarde? Sim, passava filme trash 3 horas da tarde. Por quê? Naquela época não existia uma coisa chamada classificação indicativa, que hoje tem nos filmes que regula isso, mas a gente vai falar mais na frente sobre isso. E dependendo do filme que o Cine Trash passava, ele chegava a ficar ali colado com a Globo, que a Globo é uma emissora grande, mas nessa época a audiência dela ainda era muito grande, ela liderava todas as programações, tudo que a Globo passava era primeiro lugar, e a Band ficava ali encostando, incomodando. E o primeiro filme que foi exibido, né, nesse Cine Trash foi o Halloween 4, né, o Retorno de Michael Myers, aquele filme de 88. Esse foi o primeiro filme, é o primeiro dia que passou, se não me engano, numa segunda-feira, né, que a programa era de segunda a sexta, foi esse Halloween. E com a apresentação do já citado aqui José Mojica Marins, né, mais conhecido como Zé do Caixão, né, nessa nova sessão aí de filmes trashes, né, que a Band criou. E a princípio a ideia da emissora era apresentar filmes do próprio Zé do Caixão. A ideia inicial era botar Esta Noite Canaria Teu Cadáver, Despertar da Besta, todos esses clássicos dirigidos pelo Mojica entrariam na programação. A ideia inicial era essa, só que uma pessoa lá que fala assim, por que a gente não pega esses filmes trashes e tal, e você faz uma apresentação toda elaborada e não sei o quê, e assim nascia o programa que a gente está fazendo homenagem aqui. E segundo o próprio Zé do Caixão, ele falava na época lá do programa que o trash nunca esteve tão em moda no Brasil, que ele não via o trash como um lixo, que trash, para quem não sabe, é a tradução em inglês da palavra lixo. Ele não via isso como lixo, ele via sim como uma obra artesanal, entendeu? Realizada por alguém que tinha um sonho muito grande de ser diretor, igual ele, como o Marcelo até explanou aqui pra gente. E é uma pessoa, como ele mesmo dizia, que tem muitas ideias, mas infelizmente pouco dinheiro, né, para investimento. Então as pessoas faziam esses diretores filmes de baixo orçamento por essa questão. E uma coisa bem interessante, que antes do Cine Trash ele entrar na programação, a emissora exibia um programa chamado Dia a Dia,
que todo mundo conhece, esses programas de culinária. Tinha um outro também bem famoso na época, Supermarket, lembra? Que os caras estavam no supermercado, aí pegava... Era um programa, lembra desse programa? Era um programa de gincana. Então, a programação da Band era isso, gente. É igual você vê hoje aí. Eram as Ana Marias Bragas e as Fátimas Bernardes dos anos 90. Entendeu? Não passava filme essa hora, tirando, claro, a programação do SBT, que tinha o hábito de passar filmes, mas que não eram filmes trash. Então, o que acontece? Esses programas que eu citei, o Supermarket hoje em dia, eles alcançavam, para você ter uma ideia, os dois programas juntos, eles davam 1 ponto de audiência. 1 ponto só. 1 ponto de audiência era equivalente a 100 mil espectadores. Era muito baixo, muito baixo. E com esses filmes trash, na programação do Cine Trash, eles alcançaram 6 pontos. Para você ver como é que o público abraçou essa programação. E teve um filme que chegou a dar 9 pontos na classificação lá da pontuação dos programas, que era o filme Shakma, A Fúria Assassina. Não sei se vocês lembram desse filme, que é de um babuíno. Eu morria de medo desse filme, meu irmão. Eu morria de medo disso. Filme com um macaco que ataca me deixava tenso. Eu amo King Kong, aquele dos anos 80, mas esses filmes com macacos violentos, tinham vários na época, né? Eles me deixavam apavorado. E o babuíno era um macaco que intimidava, né? Você vê que ele era um macaco ali de respeito. Esse filme é um clássico. E uma outra coisa que começou a acontecer, que com o sucesso dessa programação, as outras emissoras começaram a falar: opa, o que tá rolando aí? Os caras estão botando esses filmes bizarríssimos de baixo orçamento e estão encostando na gente, tá ganhando de um monte de canal. O que tem aí? Aí o que as outras emissoras começaram a meio que ficar com medo dessa concorrência, porque a Band começou a se destacar e o pessoal começou a falar: pô, tu viu aquele filme no Cine Trash e tal? E começou toda aquele boca a boca. Apesar de 96 estar ali começando o início da internet, mas era tudo no boca a boca. Era aquele papo de escola que chegava: cara, tu viu o Cine Trash de onde o cara passou no filme assim e tal? E com isso, o que a Globo fez? A Globo foi a primeira que se incomodou. Ela não perdia, mas ela tá falando assim: opa, esses caras estão chegando perto. Vamos colocar alguns filmes de terror na sessão da tarde, que era a programação da Globo, tá aí até hoje. Aí eles botaram aqueles clássicos, né? Poltergeist, né? Os que davam para passar, né? Porque, infelizmente, Elvira, grande Elvira, bem lembrado, Elvira. Eles colocaram ali uns filmes ali que, né? Pô, também não vão botar a mulher pelada 4 horas da tarde, senão vai dar problema. O SBT já tomou uma outra atitude. O SBT passava uma série que era muito famosa, chamada Doutora Queen. Era com aquela atriz Jane Seymour, que fez aquele filme famoso do Christopher Reeve. Tal, era uma atriz que, pô, essa série bombava. Aí o cara lá do SBT falou assim: cara, a gente tá perdendo direto aí pra Band, não vai dar pra gente botar isso não, o diretor executivo. Vamos ter que botar uns Kung Fu, né? Alguns exploitation aí pra começar a bater de frente com essa programação. Na época, o que o SBT fez? Trouxe uma série, um spin-off de uma série muito famosa dos anos 70. Existia uma série chamada Kung Fu, com David Carradine, que é mais conhecido como Bill, né, do Kill Bill. Era uma série muito famosa dos anos 70. E, na década de 90, saiu como se fosse um spin-off, que é Kung Fu, A Lenda Continua. Que era ele e o filho dele, ou ele e o neto, agora eu não me recordo muito bem. E essa série foi a série que entrou para tentar bater de frente ali com os filmes mais, camarada, em vão. Você tem a ideia, a importância do Cine Trash, que a MTV, que nessa época não era mais da TV aberta, era da TV a cabo, ela começou a aderir à programação trash. Então ela criou um programa, claro, num outro horário, 11 horas da noite, um horário mais, entre aspas, adequado, né? Chamado Contos do Thunderbird, com aquele apresentador Thunderbird. Então ele lembra desse programa? Aí ele ia lá, passava aquele filme trecheira também,
E até curtas. As pessoas faziam curtas brasileiros que gostavam do gênero, fazia, ele exibia lá para você ver como é que um programa como o Cine Trash tinha essa importância, como é que ele mudou o esquema da TV naquele período ali que ele estava no ar. Só que, infelizmente, como tudo que faz sucesso, geram problemas. E a TV Bandeirantes de Brasília, ela sofreu uma ação judicial e foi impedida de exibir o Cine Trash nos horários da tarde. Começou em Brasília. E nessa época o Cine Trash já era segundo lugar absoluto. Eles ainda até ganhavam da Globo, em alguns, dependendo do filme que era, mas o segundo lugar era só deles. Ninguém tirava, não vinha Kung Fu, vinha o que fosse, e só dava Zé do Caixão e aqueles filmes trash. Só que o que aconteceu? Esse foi um caso único de censura na TV no país, que aconteceu com base no pedido de um promotor da época, chamado José Valdenor, né, de Queiroz Júnior, que ele era da Defesa da Infância e da Juventude do Distrito Federal. E ele entrou com um pedido de suspensão no dia 6 de março, alegando que os filmes que estavam sendo exibidos eram inadequados para aquele horário, pois eles feriam o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é mais conhecido como ECA, né? E pelo Estatuto da Criança, esses 20 filmes, nem sequer que era o que já tinha sido exibido, nem sequer deveriam ter sido passados, porque ele rompia essa lei. Tanto que as palavras do próprio autor, né, da ação, ele disse assim: não quis censurar nada, de forma alguma, mas as emissoras deveriam seguir o que está previsto da legislação. Entendeu? E o Cine Trash, logo em seguida, ele foi suspenso pela juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio, da Vara de Infância e da Juventude. Eventualmente, a Band entrou com uma liminar, né, requerendo que a programação voltasse. E foi negada, e o processo ficou aguardando ali o julgamento durante anos. Então esse foi um dos motivos do Cine Trash ter saído do horário da tarde. E isso aí, como as pessoas falam, que aconteceu devido à falta de uma autorregulamentação das emissoras, porque se você parar para raciocinar, outros canais mostravam coisas que também não eram para aquele horário, não eram muito adequados, em novelas e por aí vai. Porque naquela época, como eu falei lá no começo, não existia classificação indicativa. Então, as emissoras mostravam o que queria. A gente tem que levar em consideração também o contexto de... A gente tinha saído de uma ditadura, né? Então, em 88 veio toda aquela Constituição, aquela mudança toda lá, a democracia e tal. Então, o direito de expressão ficou livre, né? Que não sofria aquelas sanções, como o próprio Marcelo comentou, que o José Mojica foi perseguido durante muito tempo. Entendeu? Então, as emissoras meio que botavam o que elas achavam que era melhor para a programação delas. E a diretora da Bandeirantes de Brasília na época, ela disse que o objetivo da sessão não era afrontar a legislação, porque em todo mundo era cult assistir esses filmes de terror mal feitos, assim, até como um tom de comédia, que tem pessoas que encaram o cinema trash como filmes de terrir também, né? Que é terror com comédia, entendeu? E essa era a proposta, era entreter, não era afrontar a lei. E segundo essa própria assessora, os filmes considerados mais violentos e obscenos, que eram exibidos nessa sessão da tarde, ganharam um novo horário, que foi quando o programa passou a ser às sextas-feiras, às 10 horas da noite. Aí aquela perseguição que acontecia diminuiu, o programa saiu da parte da tarde, e mesmo assim continuou sendo recorde de audiência dentro da programação. O pessoal migrou, cara. Não tá passando de tarde? Vamos pra noite. O público do Cine Trash era fiel, entendeu? E as pessoas falam que esse ato que aconteceu contra esse programa
ele foi a primeira censura televisiva após a Constituição de 88. E com certeza foi o embrião que começou a questão da classificação indicativa. Foi a partir dessa questão que eles viram assim, nós temos que criar uma classificação para ver o que vai ser vinculado em determinado horário. E assim a gente termina aí essa palestrinha que eu dei agora sobre o que é e a importância desse programa Cine Trash da Band. E agora eu quero saber de vocês, qual a recordação de vocês a respeito dessa programação? O que vocês conheceram lá? O que vocês viram pela primeira vez lá que fala assim, caraca, o que é isso? O que te impactou vocês? Josi, você chegou a ouvir falar do Cine Trash, né? Você chegou a ver, ainda mais hoje em dia com essa parada de internet. Você chegou a ver alguma indicação de filme de lá? Algum filme que passou lá que você conheça? E outra coisa, você conhecia o Zé do Caixão? Vamos lá. Sim, eu já conhecia. Dificilmente, minha gente. Eu sou novinha, mas peraí, né? Eu estudo bastante e dificilmente vai haver alguma coisa, principalmente do Brasil, assim, que eu não conheça. Já conheci a do Caixão, inclusive adoro. Eu adoro pessoas, assim, ousadas. O que seria do mundo se não fossem as pessoas ousadas? Assim, e eu gosto de gente que inova, gente inovadora, que sempre tá fazendo uma coisa nova, assim, causando polêmica por ser diferente e tal. E isso, o Zé do Caixão ele tinha uma personalidade única e é por isso que ele é tão querido por todos. E quanto ao Cine Trash, vamos lá. Eu não sou da época, né? Todo mundo sabe. Mas os filmes que passavam lá, eu já assisti a maioria. Devo dizer que a maioria já assisti já, porque é o tipo de filme que eu gosto. Quando é coisa assim, eu já gosto de assistir. E a maioria já assisti, mas não no Cine Trash em si. Às vezes eu assistia filmes, como eu falei no início do vídeo, assim, aleatório, que eu nem sabia o nome, eu só saía assistindo. Até hoje eu nem sei nome. Eu só ia assistindo e pronto. Passava assim, sábado à noite, na sexta à noite, eu sempre assistia na SBT, na Bandeirantes, principalmente, sempre passava filme bom. Eu sempre dizia meu tio, olha, os melhores filmes passam na Band, vamos assistir. Aí a gente assistia. Mas do Cine Trash, eu nunca cheguei a assistir, não. Mas os filmes que passavam lá, aí sim. E, Marcelo, eu sei que, você é fã, você tinha essa coisa. Vem cá, teve uma época que o Cine Trash passava de madrugada também, não teve? Teve uma época que foi à noite, e foi pra noite. Depois Então, de todo o perrengue na justiça. De madrugada eu não recordo. Madrugada, e assim, eu vou te falar. Peterson, esse da madrugada era uma outra programação que também passava filmes de terror. O Cine Trash, ele só foi, entendeu? Me fugiu o nome do programa agora. Tinha um outro programa que era muito tarde. Ali só passava os Barra Pesada. Ali era sinistro. Isso. Então vamos lá. Por que eu te falei isso, Marcelo? Eu tenho lembrança do Mojica no Trash, eu adorava. Mas esse da madrugada, ele me marcou mais, porque como eu tenho insônia crônica, eu via esses filmes que eram os mais pesados antes de ver o meu cine favorito, que era Manuela, aqueles cine mais calientes. Então, eu via o filme de terror já me preparando emocionalmente para ter aquele encontro amoroso com... Isso. Aquelas... Você tá entendendo, né? Aquele filme que faz a gente suar o corpo todo, que quando a mãe vinha, você tinha que botar logo na outra... Aí, primeiro, o canal que vinha era o pastor. Pô, ué, tu tá vendo o culto essa hora? Mãe, eu amo Jesus. Botava na TV Cultura. Então, eu tenho lembrança do Cine Trash, eu lembro, na tarde, que eu gostava muito, mas assim, emocionalmente, eu me lembro mais do da noite, desse da madrugada, por causa da minha insônia. E porque por causa dele eu já vi várias palestras desses pastores aí conhecidos, que aí minha mãe ficava olhando, tu sabia que, porra, tu já sentia, não, agora fudeu, vou ter que ver essa porra desse pastor, que minha mãe não é boa. Porra, 2 horas da manhã eu vou ver o pastor? Ela sabe o que passa na Band.
Então, isso é uma lembrança que eu sempre tive, cara. É muito maneiro. E assim. Posso contar uma história rapidinho? Pode falar, claro. Porque, como eu falei pra vocês, nessa época eu trabalhava na locadora, no mesmo ano. Então, nesse horário de 2 horas da tarde ali, era um horário que a locadora não tava com aquele movimento todo. Eu assistia na própria locadora. Que a gente tinha uma televisão, né, com videocassete, né, para quem lembra, aquele aparelho maravilhoso que nunca foi substituído, né? Me arrependo de não ter meu videocassete até hoje. E aí, né, é um aparelho que nunca foi substituído, né? Nós nunca tivemos nada que utilizasse da mesma forma, gravar, aquelas coisas todas que a gente fazia. Mas aí eu assistia a programação essa hora, que era aquela hora que a locadora tava mais relax. Aí, como era no canal aberto, né, na Band, eu tacava lá na Band, aí ficava sentadinho lá vendo a trecheira todo dia, isso de segunda a sexta. Só tinha um problema. Quando a dona da locadora chegava, ela sempre trocava de canal, porque ela não gostava desses filmes. Então eu tava lá assistindo, todo lá concentrado, vendo aquelas trecheiras todas. Aí ela, posso trocar de canal? Eu falei, tá, pode. Esse aí eu já passei, porque um negócio interessante também, que eu acabei não falando, é que os filmes se repetiam, né? Na grade, né? Eles passavam mais de uma vez. Tipo assim, não na semana. Às vezes levava 2, 3 semanas, aí passava o filme de novo. E esse aqui eu não terminei. Aí eu ia lá, né? Porque hoje Netflix tudo é papum, né? Naquela época você tinha que esperar passar, né? Você deu a sorte, pegou do começo, vê o filme todo. Se não deu sorte, ou você alugava ou esperava repetir, né? Mas é isso aí, boas lembranças desse Cine Trash. E é uma coisa que engraçada, cara, vocês falando, a gente vai fazendo as lembranças, e assim, vocês falando em relação ao filme, como eu falei no início, né, que o filme de terror lá em casa era comigo. Sempre via filme de terror. E meu pai, ele morria de medo de filme de terror. Meu pai não gostava. Então teve uma festa lá em casa que eu ia escolher os filmes. Porra, ver os filmes de terror. E meu pai falou assim, não, quer saber? Vou ver aquelas merda que tu vê não, aquela porra de capeta. Não, eu que vou escolher o filme. Aí meu pai chegou na locadora, e lá, cara, o que acontece? Os caras tinham um macete pra filme pornográfico, que os caras chegavam, que não sei, tinha uma salinha, né? Mas o cara já... E o meu pai, como essa locadora, meu pai era novato, meu pai não sabia, os caras nem precisavam ir na salinha. Os caras chegavam pro cara da locadora e falavam assim, ei, meu irmão, me dá um filme de ação. Aí o cara fala assim, uma ação bom, um de ação mesmo, paulada. Aí o cara pegava um filme pornográfico e dava. Só que meu pai não sabia. E eu, porra, pai, deixa eu escolher um filme de terror. Não, terror cacete. Não quero ver isso não. Vamos ver um filme de ação. Meu irmão, o cara pegou o Calígula e deu meu pai. Aí, esse aqui, ó, Calígula. Esse aqui é paulado. Meu irmão, 8 horas da noite, todos parentes. Meu pai, aí, ó, vou botar um filme bom. O Pet queria botar você pra ver filme de terror. Aí tava minha avó, meu avô, minha tia toda. Filme bom, filme de ação. Vamos ver. Porra, culpado. Quando meu pai me bota Calígula, começa aquelas cenas com um cavalo, com puta que pariu, minha avó. Pera, pelo amor de Deus! Tira essa porra! Parceiro, foi a primeira vez que eu vi um bacanal com meus pais na vida. E isso eu lembro de filme de locadora. Porra, eu lembro disso até hoje. Caraca, muito maneiro, muito maneiro. E assim, agora que a gente falou sobre o Cine Trash, agora que a gente falou sobre o que é, vocês entenderam o que é o programa, nós vamos falar sobre alguns filmes que passavam lá. Josi, cita um primeiro filme que passava no Cine Trash aí pra gente. O seu corpo desperte, paralisado, você vire uma presa viva de vermes, ratos, baratas. Isso vai acontecer se você não assistir.